Olá, que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida, mais uma vez nesse dia. E hoje nós vamos falar sobre o Salmo 22, mais um salmo de Davi, mais um louvor de Davi. E para que a gente possa entender os salmos, eles não devem ser lidos como um livro sequencial, porque os salmos estão colocados de forma aleatória. Então, dentro de todos os salmos, no livro de Salmos, você vai pegar às vezes um salmo que é da época que Davi ainda não era rei, outro quando Davi já era rei, outro quando Davi vivia numa extrema angústia, outro quando Davi se viu libertado dos seus, livre dos seus inimigos. E esse Salmo 22 é mais um salmo que Davi demonstra para nós a sua dor. Meu irmão, toda vez que nós lemos um salmo desse, nós verificamos e entendemos como os homens de Deus viviam naquela época da mesma forma que nós vivemos hoje. Nós vivemos em épocas de extrema dor, cada um na sua área, seja na saúde, seja nos relacionamentos, seja no trabalho, seja nas finanças. E Davi aqui, ele vivia uma angústia que nós não entendemos nesse salmo o que ele passava. Alguns entendem que ele já era rei, outros entendem que ele ainda não era rei. Mas aqui nós podemos ter um entendimento, que Davi orava como nós oramos. Muitas vezes nós oramos a Deus e falamos: Senhor, será que era só lá atrás que aconteciam os milagres? Será que é só na época de José, na época de Daniel, na época de Abraão, de Moisés, que eles tinham a oportunidade de te encontrar? E hoje, Deus, eu quero te encontrar, eu quero te ver, eu quero me relacionar com você, eu preciso da sua ajuda, mas parece que o Senhor não me escuta. Mais uma vez, Davi ora desse jeito. Se você ler o Salmo aqui, ó, no versículo 3, ele diz o seguinte: porém, tu és santo, o que habita entre os louvores, em ti confiaram os nossos pais, e tu os livrastes. Aqui Davi está falando justamente isso, os pais da fé. Ele está falando com Deus: meu Deus, os pais da fé confiaram no Senhor e o Senhor os livraste. Por que se ausenta de mim? Por que eu não tenho a sua atenção, sendo que eu sou um servo, sendo que eu sou alguém que sigo a sua palavra? Aqui Davi estava se colocando dessa forma. E olha que pesado isso aqui. No versículo 19, no versículo 17. Poderia contar todos os meus ossos, eles veem e me contemplam. Davi estava em extrema angústia, inclusive muito magro. Quando ele fala, eles veem e me contemplam, são os inimigos, que inclusive caçoam dele. Eu tive entendimento na leitura que ele era rei quando ele estava aqui, porque em determinado momento ele fala que o povo cochicha contra ele, o povo fala contra ele, os inimigos os buscam. Então, ou seja, para que o povo fale contra ele, quer dizer que ele é alguém que o povo reconhece, que o povo conhece, e o povo conhece um rei, né? E Davi, nesse momento, ele vivia nesse movimento de angústia. E tem vários movimentos que você sabe que Davi poderia estar vivendo angústia dentro da sua história. E nesse momento, Davi tem uma resposta. Do versículo 21 para frente, até o versículo 31, que é o final do Salmo, você vai ver Davi falando de louvores. Davi tinha uma forma peculiar de conversar com Deus e de receber a presença de Deus na vida dele. A partir do Salmo 21, Davi começa a falar que a única forma que ele sente o Senhor na vida dele é quando ele louva a Deus. Porque ele já não tem mais o que falar, ele já não tem oração mais a entregar. E ele começa a louvar a Deus, e esses louvores aproximam Deus dele, trazem a presença do Senhor. E, na verdade, espanta a presença do inimigo. A palavra de Deus, em várias partes, diz: o escudo da salvação, o capacete da salvação. Davi era salvo. Davi, ele era um escolhido de Deus. Davi era um homem segundo o coração de Deus. E essa certeza do seu relacionamento com Deus
trazia para ele o capacete da salvação, o escudo da salvação. E por que eu falo capacete? Porque Paulo fala do capacete em Efésios 6 e Davi fala do escudo. Os dois fazem o mesmo sentido. Capacete e escudo protegem para que você não seja afrontado. Não fala de espada, fala de escudo. A palavra de Deus nos diz para que nós sejamos protegidos. E nesse momento, Deus estava capacitando a Davi para que Davi tivesse confiança. Como é que você tem confiança em alguém se você não exercita essa confiança? Confiança só é dada àquele que te salva. Se não tem quem te salva, você não vai confiar naquela pessoa, porque ela nunca teve a oportunidade de te salvar. Deus aqui permite que Davi conduza e caminhe por um período de dor, para que ele tenha a certeza da salvação, do escudo da salvação na vida dele, que impeça de que ele seja afligido e atingido. Davi passava nesse momento por problemas mentais. A mente dele estava abalada, mas ninguém tocava Davi. Deus protegia Davi de todos os seus inimigos, assim como Deus protege você hoje. Ninguém te toca, você é um ungido do Senhor. O inimigo pode rodear e cirandar ao seu lado, mas se você é um escolhido e tem a certeza de que o Senhor era com você, você não será tocado. Guarda a sua mente, coloca o capacete da salvação. Mantenha aprumado o escudo da salvação, seja revestido da armadura de Deus na sua vida. Essa luta é de defesa, não é uma luta de ataque. Proteja a sua mente. É o que Davi deveria ter feito nesse momento, porque Deus estava capacitando ele dessa forma. E Davi, ao final da sua jornada, todos nós conhecemos, ele agradece a Deus, porque Deus é misericordioso para com a vida dele. E meu irmão, não ache que você, como aquele ditado que a gente diz, né? Que você é diferente de nenhum dos pais da fé. Todos passaram pelo mesmo momento. Você queria passar o que Abraão passou? Tendo que entregar o seu filho como, na mente dele, tendo que entregar o seu filho como oferta? Eu não. Então nós somos hoje privilegiados. Você sabe por quê? Porque nós temos Jesus, o nosso ajudador, o Espírito Santo, ao nosso lado sempre. Jesus, o nosso defensor, o nosso justo advogado, e o Espírito Santo, o nosso ajudador, para que nos conduza dia a dia as orientações que Deus tem para nossas vidas. Lance mão do que Deus te deu. Lance mão disso, para que esse dia seja abençoado na presença do nosso Pai. Amém? Que a graça do Senhor esteja na sua vida. Ore, louve, cante louvores, proteja a sua mente, relacione com Deus, mas não deixe você ser afligido e atacado mentalmente, porque o inimigo não vai te tocar, mas a sua mente, infelizmente, pode ser bagunçada se você permitir. Deus abençoe sua vida e um dia abençoado para você na presença do nosso Senhor Jesus.